Olá, paz seja convosco, Deus abençoe, graças a Deus, amém? Que bênção estar junto com você lendo essa palavra, amém? Essa palavra que é vida para nós. Glória a Deus, que Deus abençoe você, que o Senhor te abençoe, faça prosperar e portas se abram em nome de Jesus. Lembrando que eu estou orando por você todos os dias às 3 horas da madrugada, tá bom? E você não está sozinho nessa peleja. Deus vai te dar vitória, estamos juntos, em nome de Jesus, amém? Hoje nós vamos ler Marcos, capítulo 8 ao 10. Marcos, capítulo 8, glória a Deus. Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Com eles não tinham nada para comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Se eu não mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos perguntaram: Como vamos encontrar nesse lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7. Eles responderam eles. Aí Jesus mandou o povo assentar-se no chão, depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Então os partiu e entregou aos discípulos, e eles distribuíram ao povo, e eles tinham também alguns peixes. Jesus deu graças a Deus e por eles, e mandou que os discípulos o distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. As pessoas que comeram era mais ou menos 4.000. Quando Jesus mandou o povo embora e logo depois subiu no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele, por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar o seu poder, que o seu poder vinha mesmo de Deus. Então deu um grande suspiro e disse: Por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum milagre será feito para essas pessoas. Então Jesus foi embora, ele subiu no barco e voltou para o lado do lago. Ele voltou para o lado leste do lago. Os discípulos haviam esquecido de levar pão, e só tinha um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles, dizendo: Fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: Ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: Por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? Vocês veem, vocês têm olhos, mas não enxergam, têm ouvidos, mas não escutam. Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles disseram: 12. Jesus perguntou outra vez: E quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços recolheram? Eles responderam: 7. Então Jesus perguntou: Será que vocês ainda não entenderam? Depois Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem e pôs as mãos sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse: Vejo pessoas e elas parecem árvore, mas estão andando. Jesus pôs outra vez a mão sobre o olho dele e dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus
mandou o homem para casa e ordenou: não volte para o povoado. Depois Jesus e os seus discípulos foram para o povoado que fica perto de Cesareia de Filipe. No caminho, lhe perguntou: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta. E vocês, quem dizes que eu sou? E perguntou Jesus: o Senhor. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito, ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes de sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isto com toda clareza. Então Pedro o levou para o lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para o discípulo e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser o meu seguidor, se esqueça que os seus próprios interesses esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira, mas quem esquece de si mesmo e por minha causa e por causa do evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar de volta essa vida. Portanto, se nossa, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e de meu ensinamento, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Desculpa aí, querido, houve falha aqui na luz, mas já estamos aí, tá bom? E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a você que isso é verdade. Marcos capítulo 9. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegarem com poder. 6 dias depois que Jesus foi para o monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavanderia seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: mestre, como é bom estar aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem cobriu e dela veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, escute o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que os filhos do homem ressuscitasse. Eles obedeceram a ordem, mas discutiram entre si sobre o que queria dizer essa ressurreição. Então perguntaram a Jesus: por que o mestre da lei diziam que Elias devia vir primeiro? E ele respondeu: é verdade que Elias vem primeiro para preparar tudo, mas por que é que as Escrituras Sagradas afirmam que o Filho do Homem vai sofrer muito e ser rejeitado? Eu afirmo a vocês que Elias já veio e o maltrataram como quiseram, conforme as Escrituras dizem a respeito dele. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles. Quando o mestre da lei, discutindo com eles,
Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentar. E Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca, meu filho joga-o no chão e ele começa a espumar e ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsasse um espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-lo? Traga aqui o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus, sacudiu com força o menino, ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajuda-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se ajuntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo e mudo, sai desse menino, nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu e o menino saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos perguntaram em particular: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele dizia: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual dele era mais importante. Jesus sentou-se e chamou os 12. Ele disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar no último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles, e abraçando, disse aos discípulos: aquele que quer ser meu seguidor, receber uma criança como esta estará também me recebendo. E quem me recebe, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. João disse: mestre, vimos um homem expulsar o demônio pelo nome do Senhor, mas nós não proibamos de fazer isso. Por que ele não é do nosso grupo? Jesus respondeu: não o proíba, pois não há ninguém que faça milagre pelo poder do meu nome. Pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Por que não? Porque quem não é contra nós é por nós. Eu afirmo a você que isto é verdade. Quem der um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda certeza receberá a sua recompensa. Jesus continuou: quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para que essa pessoa, que ela fosse jogada no mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Se uma das suas mãos faz com que você peque,
corte-a fora, pois é melhor entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas ir para o inferno, aonde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor vocês entrar na vida eterna aleijado do que ter os dois pés e ser jogado no inferno. Ali o verme que não devoram não morre. Ali o verme que devoram não morre e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os dois e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga, pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. E é uma coisa inútil, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa inútil, mas se perder o gosto, como é que o sal é uma coisa útil? Mas como se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Marcos capítulo 10. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia, que fica do lado leste do rio Jordão. Uma grande multidão se juntou outra vez em volta dele e ensinava a todos como era o seu costume. Alguns fariseus, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora. Jesus respondeu como esta pergunta: o que é que foi que Moisés mandou? O que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir-se à sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estava em casa, o discípulo tornaram a fazer perguntas sobre este assunto, e Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com a outra mulher está cometendo adultério contra sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele os abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixe que as crianças venham a mim, não a proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e abençoou, pondo as mãos sobre ela. Quando Jesus estava saindo da viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada do outro, respeite o seu pai e sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele
com amor e disse: falta uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara porque era muito rico. Foi embora triste. Jesus então olhou para os discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntaram uns aos outros: então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: vejam, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do evangelho deixar a casa, irmãs, mãe, pai, filho ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida e receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. Muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Jesus e os discípulos iam pela estrada subindo para Jerusalém. Eles caminhavam na frente e os discípulos, espantados, iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: escute, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue, os chefes do sacerdote e o mestre da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão na mão dos judeus. Esses vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus, e eles responderam: quando o Senhor sentar-se no trono do seu rei, no trono do quando o Senhor sentar-se no trono